Fazendo questões da banca Sebrasp, o CPOG, curso Professor Otávio Gouveia, te convida a assistir questões de estequiometria. Então, queremos primeiro apresentar o padrão Sebrasp, que é o antigo CESP-UNB. E aí a prova tem esse visual aqui à direita, né? No caso, essa será uma prova de conhecimentos específicos de química do assunto estequiometria, mas nesse visual simples aqui, menor, né, na página, perceba que temos um trecho com um texto e depois começam a ser feitas várias afirmativas, que na verdade são questões, em que você vai ter que perceber se estão certas ou de erradas. E esse enunciado aparece na questão. De acordo com o comando, a cada um dos itens, no caso foi uma prova que teve 120 questões, né? Foi uma prova dada em 20 de julho de 2003. Então ele fala que nos itens de 1 a 120, que são as questões, marque na folha de respostas para cada item o campo designado com C, caso esteja certo, e o código E, caso julgue errado. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos, se o cara marcar certo e errado ao mesmo tempo, não receberão pontuação negativa. O que significa isso, meus prezados? Que o padrão CESP-UNB, ele evita o chute do verdadeiro ou falso, do certo ou errado. Então ele admite que você marque certo ou que marque errado, mas você tem que marcar com certeza. Se você estiver simplesmente chutando, ele vai ter o que ele está chamando de pontuação negativa, vai descontar acertos seus, ok? Então, se você tiver certeza, você vai marcar certo. Se tiver certeza que está errado, vai marcar C. Se tiver certeza do certo, se tiver certeza do errado. Se desejar confessar a dúvida, e é melhor, porque você não receberá a pontuação negativa, você vai marcar ou o C e o E ao mesmo tempo, que é o que ele está dizendo aqui, ou deixar em branco. Aí você não conta ponto, mas não anula uma correta. Como falei, desejamos expressar aqui o estudo do cálculo estequiométrico, que é sinônimo de estequiometria. Lembrando do grego, stekio é quantidade e metria medição, então é medição das quantidades. Que quantidades? O que é importante recordarmos sobre estequiometria? Primeiro, isso vai ser usado em todas as questões de estequiometria, a questão da massa molar ou massa molecular, que é a massa que aparece na tabela para cada elemento. Então, por exemplo, na tabela, o oxigênio aparece com O, aparece o símbolo O32 em cima, aparece O 16 em cima e o 8 embaixo. O maior dos números que aparece no símbolo do elemento é a massa molar. Então o oxigênio tem massa molar 16, 1O. Mas se a molécula for O2, por isso eu lembrei do 32, se a molécula for O2 vai ser 2 vezes o 16. Então o O2, a massa molecular vai ser 2 vezes 16, mas um oxigênio tem massa molar 16. E, por exemplo, CO2, por que deu 44? Porque o carbono aparece com massa 12, né? Então aqui temos um carbono 12 e 16 vezes 2, 32. Então temos 12 do carbono e 32 do oxigênio, que é 16 vezes 2. Então 32 dos dois oxigênios mais 12 do carbono, essa soma dá 44, que é a massa molar do CO2. Repetindo, o carbono com 12, cada oxigênio com 16, 16 vezes 2, 32, e o carbono com 12, essa soma 12 mais 32, massa molar 44 para o CO2. Isso é um exemplo apenas. Outra questão da estequiometria muito usada é o volume molar. E o volume molar, em resumo, é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás em determinada pressão e temperatura. Então fala assim, volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. Mas se a temperatura for 0 graus Celsius e a pressão 1 atmosfera, que é 760 milímetros de mercúrio, esse volume molar
será 22,4 litros por mol. Nada como fazer uma questão. Então, vamos à prova aqui de conhecimentos específicos. Ela tem esse visual, como falei, com um texto, né? E aí aparecem algumas reações aqui. Ele fala, considerando as informações contidas no texto acima e sabendo que as massas, né? Ele diz que o hidrogênio tem massa 1, o carbono tem massa 12, o oxigênio 16, e lembra que o número, a constante de Avogadro, é 6 vezes 10 a 23 mols. Julgue os itens seguintes. Então, resumindo, ele dá um texto, dá umas 2 ou 3 reações aqui e começa a fazer afirmativas que estarão verdadeiras ou falsas. Você vai marcar C para o certo e E para o errado. Esse é o padrão Sebrasps. Mas nós queremos falar de estequiometria. Então, selecionaremos as questões 85, 86 e 87, e no vídeo de hoje eu vou fazer apenas a 85, propondo e resolvendo nos próximos vídeos a 86 e a 87. Então, lendo e fazendo a questão 85, usando essas reações, eu vou para a próxima tela, ok? Na questão 85, aparece aqui o enunciado, ele diz que no processo catalítico, então ele separa daquelas reações a que tem aqui escrito no processo catalítico. Ele dá uma reação para o processo catalítico e dá outra para o não catalítico. Como o enunciado da 85 fala no processo catalítico, vou partir dessa reação que encontra-se aqui ampliada. Essa é a reação do processo catalítico. E percebam que aparece a estrutura das substâncias aqui. Isso aqui é o eteno, a molécula do O2, né, um catalisador de prata, por isso que é processo catalítico, e essa molécula aqui que é o óxido de etileno. O que importa? Que passemos essas fórmulas para o formato, para a fórmula molecular. Então, olhando para essa estrutura aqui, vemos que ela é C2H4. O O2 eu repeti como O2, e essa estrutura aqui, se você olhar com calma, você vê que tem 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Portanto, escrevi C2H4O. E aí temos essa reação química, C2H4 mais O2, dando C2H4O. E esses númerozinhos em vermelho aqui são dessa equação química balanceada. Então perceba que ao colocar o 1 aqui, esse 1 multiplica aqui, eu tenho 2 carbonos antes, 1 vezes 2, 2 depois. Tenho 1 vezes 4 hidrogênios e 1 vezes 4 hidrogênios depois. E por que escrevi meio de O2 aqui? Porque 1 meio vezes 2 dá 1. E perceba que na fórmula não tem nada escrito, então é C2H4O1. Esses números da equação balanceada são tudo na estequiometria. Vamos usá-los sempre. Em 2 horizontais eu proponho um formato de resolução de questões de estequiometria em 2 horizontais. Quais são as 2 horizontais? Numa delas teremos dados do problema e na outra exatamente as leis da estequiometria, que em resumo significa partirmos desses números da equação balanceada. Então, nas leis, partiremos dos números da equação balanceada, multiplicando o quê? O que a questão comentar. Então, lendo o enunciado, fala-se que no processo catalítico são necessárias 32 toneladas de oxigênio. Esses 32 toneladas de oxigênio, eu escrevi aqui, ó, 32T embaixo do oxigênio. E diz ainda o enunciado 44 toneladas de óxido de etileno. Eu escrevi 44 toneladas embaixo da fórmula do óxido de etileno. Então perceba que só usarei o que o enunciado falou. O enunciado só falou de oxigênio, que aqui está o O2, e falou do óxido de etileno, que aqui está. E aí, nessas linhas da lei e do problema, eu botei o 32 toneladas e o 44 toneladas, aqui 32T e 44T, abaixo de quem ele falou, que é o oxigênio e o óxido de etileno. Então, esse canto aqui não será usado. Eu vou aqui, né, no oxigênio e no óxido de etileno, buscar o quê? Uma regra de 3 para resolver a questão. E, por enquanto, eu preenchi as linhas do problema. Botei aqui, ó,
os 32 toneladas de oxigênio e 44 toneladas de óxido de etileno na linha do problema. Vou na linha das leis. A linha das leis significa simplesmente descer esse 1,5 para cá e esse 1 para cá. Como a questão falou de massa, eu vou ter que usar massa. Lembra? Vimos exatamente aqui o conceito de massa molar. É ele que vamos usar aqui. Em resumo, o peso dos elementos. O oxigênio é 16, mas a fórmula é O2. Então serão 2 vezes 16. Será 2 multiplicado por 16, porque tem 2 oxigênios na fórmula e cada oxigênio tem massa molar 16. 2 vezes 16, e por que tem esse 1,5? Esse 1,5 é a linha das leis, em que, em resumo, você desce esse índice em vermelho da equação balanceada para os cálculos, na linha das leis. Então vai ficar 1,5, que era a equação balanceada, esse 2 aqui, que é esse 2 em azul, e o 16, que é a massa do oxigênio. E aqui, ó, essa fórmula do óxido de etileno, C2H4O, são 2 carbonos, 4 hidrogênios, 1 oxigênio. E esses valores em verde são as massas molares. Então, para o carbono teremos 2 carbonos vezes 12, que dá 24. O hidrogênio 4 vezes 1, que dá 4. 24 mais 4, 28. Mais 16, que é um oxigênio. Essa soma dando 44, que é a massa da molécula do óxido de etileno. Esse 44 escrevi aqui. Então, resumindo, esse retângulo aqui, ó, foi trazido para cá e a gente termina a questão com uma regra de 3. Com um detalhe, o enunciado forneceu 32 toneladas e 44 toneladas, porque exatamente ele está querendo perguntar se essa relação em massa de 32 toneladas do O2 para 44 toneladas do óxido de etileno, ele está perguntando, querendo que você mate a charada, a pergunta se essa relação em massa está certa ou errada. Como é que vamos raciocinar se está certo ou errado? Eu não trouxe o 32 aqui para a regra de 3, senão a regra de 3 estaria pronta. Eu estou querendo perguntar, daí a interrogação aqui, ó, se esse 32 está correto a partir de 44. Então eu desci o 44 aqui, ó, e onde seria o 32, eu joguei uma interrogação. Se esse cálculo, nesse cálculo, a interrogação fornecer 32, eu vou dizer que a questão está certa. Mas se essa interrogação não der 32, eu vou dizer que está errado. E olhando, enfim, né, para essa regra de 3, temos que 1,5 vezes 2, esse cantinho aqui dá 1. Então, 1 vezes 16, ficamos com 16 aqui, igual a 44 em cima e 44 embaixo. Simplificando, o lado de lá está dando 1. Então, aqui só pode dar 16, porque 16 dividido por 16 vai dar 1. Resumindo, a resposta é 16. Então, 44 toneladas desse vai dar 16 desse, e não 32, como foi afirmado. Esse 32 está errado, porque a resposta é 16. Eu estou mostrando aqui que essa questão 85 está errada. Nos mesmos moldes, né, eu peço para você tentar fazer, eu falei da questão 85, tá certo? Nos mesmos moldes, o que eu chamo de mesmos moldes? Propor uma linha das leis e outra do problema. Eu peço para os senhores tentarem fazer a questão 86 com esse enunciado. Eu volto resolvendo ela em outros vídeos. E peço para tentarem fazer a 87 nos mesmos moldes, leis e problema. Nas leis você terá a equação química balanceada. Os dados do problema estarão na linha de baixo. E vai se formar uma regra de 3, mesma coisa que as leis. Vai ser a equação balanceada, os dados do problema na linha de baixo. É isso, meus prezados. Eu convido aos que desejarem fazer conosco o preparatório curso CPOG 2023 para a Petrobras, com destaque que valorizamos aulas presenciais aos sábados e domingos. Isso é importante porque você consegue efetivamente estudar sábado e domingo no momento da aula. Você fica 8 horas assistindo aula no sábado e 8 no domingo, isso fora do seu ambiente de trabalho e de casa, em que você efetivamente vai conseguir estudar.
faremos o quê? Nós priorizamos o quê? Resolver questões de concurso anterior, teremos maioria de aulas presenciais, algumas ajudas, alguns extras remotos e online, e o material todo do curso estará em PDF em Word, e os nossos contatos, os 2 WhatsApps em prefixo 21, o primeiro telefone 992511415, o segundo telefone 979540649. Seja bem-vindo ao curso CPOG, e termino deixando que você tente fazer essa questão 86 e 87, questões que estiveram na prova de 20 de julho de 2003, está nos arquivos do curso CPOG. O importante é que vamos retomar essa prova de 20 anos, porque ela está no padrão Sebrasp, CESP, UNB, e as provas recentes da Petrobras estavam no padrão Sesgran Rio. Seja bem-vindo ao curso CPOG.